O scout do Corinthians está de olho nesse Mundial de Clubes, esse Intercontinental que está rolando aí. Jogadores, né? Eu estava conversando com uma fonte hoje, ela me disse que o scout lá do Corinthians, ele tem todas as bandeirinhas, né? Tem todas as bandeirinhas dos países todos lá. Se você olhar o computador, o programa lá, né? O pessoal falou assim, ó, a gente lá no Corinthians olha tudo. Eles monitoram o mundo todo. Deve ser igual vocês aí, que aparecem com uns nomes aí, nada a ver, uns nomes totalmente doidos, né? Uns nomes totalmente maluco. E aí o que acontece? O Corinthians, inclusive, aí conversando com a fonte, ela disse, inclusive, estamos de olho nesse Mundial de Clubes aí, para ver se tem algum jogador interessante, enfim, né, que seja aí de outros países. E hoje, né, o Pachuca meteu 3-0 no Botafogo, e a gente viu aí, por exemplo, um jogo, não estou falando que o Corinthians está de olho nele não, tá, gente? Não estou falando isso, tá? Esse Oussama Idrissi, né, que arrebentou, né, aos 5 minutos do segundo tempo aí, ele meteu, né, um golaço, né, velho? Ele tem 28 anos, ele tabelou lá com o Brian Gonzalez pela ponta esquerda, invadiu a área, driblou o primeiro, né? O Adrielso deixou no chão, depois o Barbosa deixou no chão, e antes de finalizar, né, finalizou no canto direito ali do goleiro Joe, né, do John. E aos 33 minutos ele ainda deu assistência para o gol do Rondon. Então ele fez um gol, deu uma assistência, brilhou, né, na partida. O gol dele foi gol de craque, meu irmão. Misturando, né? Tipo o Wesley lá com o Felipe Melo e companhia, entendeu? Quando ele no Campeonato Brasileiro. Ele falou depois do jogo, né, que foi um jogo incrível, um golaço, tinha aquelas coisas todas. Esse jogador, tá? Repito, hein? Não estou falando que o Corinthians está de olho nele. Eu estou dizendo que em contato com pessoas e fontes no Corinthians, me falaram que o scout do Corinthians estaria de olho nesse Mundial, vai estar de olho nesse Mundial, inclusive, né, vai acompanhar aí os próximos jogos. E o Idrissi, né, ele é nascido na Holanda, holandês, meu irmão, Holanda, Coringão arrepia com Holanda, hein? Mas ele se naturalizou marroquino, tá? Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou marroquino, nação aí do seu país, né, em 2019. Foi revelado pelo holandês Groningen, né, que eu não conheço, se destacou no Alkmaar e teve passagens por Sevilha, aí sim, né, os mais conhecidos, Sevilha da Espanha, Ajax e Feyenoord da Holanda, tá? Antes de chegar no futebol mexicano em 2023, quer dizer, no ano passado. Lá no futebol mexicano, né, onde ele está hoje, no Pachuca, ele disputou, os números são ótimos dele no Pachuca, tá? Foram 52 jogos pelo Pachuca, ele marcou 11 gols e deu 19 assistências. Rapaz, isso aí é mais garçom que o próprio garçom, entendeu? O cara meteu 19 assistências em 52 jogos, hein? Marcou um baita de um golaço, né, de perna direita, camisa 11. Enfim, já que a informação é que o Corinthians está de olho aí em jogadores do Mundial de Clubes, tá aí um bom nome, né? Tá aí um, um, um bom nome, né? O Idrissi, né? Quem sabe? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque 3 jogadores já deixaram o clube, ou seja, o projeto 2025 já começou, assim como o projeto Libertadores. E eu vou te falar o porquê disso. Igor Coronado, afinal de contas, fica ou sai? Tem um assédio do São Paulo aí. Rapaziada, agora a gente vai começar a ver chegadas e saídas, né? Jogadores que ficam, jogadores que vão embora dentro de um planejamento, né? Para o novo elenco do Corinthians a partir de 2025. A ideia do Fabinho Soldado é manutenção e já tá bom demais, né? De tudo que o Corinthians investiu na temporada passada, nas 2 janelas, especialmente a segunda, né, com ótimos reforços, mas claro, a primeira teve o Rodrigo Garro, por exemplo, né, entre outros tantos jogadores. A ideia é não perder ninguém. E a gente sabe que as propostas podem chegar para o Yuri Alberto, se fala muito, para o Breno Bidon, que é uma joia da base, que terminou o ano como titular.
Mas enfim, o elenco ele foi muito bem montado, o elenco está fechado, o elenco está encaixado, o resultado está aparecendo, a gente vê pelos relatos, né? Já trouxe informações, vídeos, e já conversei com atletas aqui, os caras estão assim, ó, num fechamento que é raro acontecer. Então assim, quando você encontra esse nível de atuação, nível de ambiente, cara, é muito difícil o time não bater campeão, né? Porque em algum momento isso vai acontecer, desde que você mantenha esse foco, esse trabalho, esse ambiente. É claro, né, só ganha um no futebol brasileiro, né, ou sul-americano, né, você vai ter que competir com grandes forças aí do cenário do continente, com muito investimento, mas o Corinthians me parece pronto para isso. Quando a gente fala de Copas, né, cara, é um clube muito forte, especialmente quando decide em casa, não tem para ninguém. Não à toa, mesmo na dificuldade, nessa temporada, brigando para não cair, com um elenco que ainda não tinha se reforçado e estava avançando nas Copas, derrubando todo mundo que vinha pela frente. Aí quando chegou no final, claro, né, o desgaste da temporada, o time não saindo da zona do rebaixamento, não conseguiu se sustentar, e aí depois, quando se voltou para o Brasileiro, a gente viu o que aconteceu. Esse time é capaz de brigar por títulos no ano que vem. Então, assim, é natural que algumas peças deixem o clube. Tomara que daqueles que estão sendo utilizados não saia ninguém de verdade e que cheguem alguns reforços pontuais. Bom, eu queria falar sobre 3 saídas já confirmadas e que elas não afetam diretamente assim o elenco do time, né? E na verdade até já eram esperadas. Como do zagueiro Caetano, por exemplo, né? O Caetano ele até recebeu algumas oportunidades esse ano. Eu esperava mais. O Caetano, quando ele volta, no ano passado ainda, quando ele retorna de empréstimo, eu imaginei, até por ser canhoto, né? O Corinthians estava numa leva de bons zagueiros, né? Murilo, João Vitor. O João Vitor até jogou muito mais no Corinthians do que hoje joga no Vasco. Mas enfim, a safra era boa. E quando volta o Caetano, eu tive mais expectativa, mas ele acabou não vingando. Ele tem 25 anos, né? Já teve sondagem até de outros clubes. Terminou o contrato dele, ele jogou 16 jogos, é isso. 16 jogos enfim, e com isso acabou encerrando o seu contrato. O Juan Oliveira, que é uma pena, né? O Juan é um meia que teve muitas lesões, seguidas lesões, passou praticamente o ano inteiro de fora mais uma vez, com mais uma lesão no joelho, e não faz mais parte dos planos, né? Ele tem 24 anos e já foi liberado para procurar outro clube. E também temos o Matheus Araújo, que também chegou a ter algumas oportunidades, mas nunca vingou. Nunca vingou. Esse realmente nunca me agradou, assim. Qualidade técnica a gente sabe que tem e tal, mas nunca foi um jogador afirmado, assim, o Matheus Araújo. Então, Matheus Araújo, Juan Oliveira e o zagueiro Caetano, esses não serão aproveitados. Eu acho que faz parte, né? O Corinthians, ele subiu de patamar, ele contratou jogadores de nível de seleção, jogadores valiosos, valorizados, e tem que colocá-los para jogar. Tem uma questão aí envolvendo a base que é importante, porque o Corinthians depende da sua sustentabilidade, como todo clube, das vendas dos jogadores. E recentemente, até o Corinthians fez bons dinheiros aí, né? Recentemente com o Moscardo, o zagueiro Murilo e tudo mais. Mas assim, precisa mais até para aproveitar no time de cima e com mais tempo. O Bidon até está conseguindo ter uma regularidade, mas o Bidon estava na Copinha em janeiro e terminou o ano como titular e tem só 19 anos. O Fabinho Soldado explicou isso. Ele queria mais aproximação, queria mais utilização da galera da base, mas é que o momento do time não indicava, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem o risco de você queimar o atleta. Você precisa revelar, mas se você revela na dificuldade, ok, você revela um fora da curva, ele vai lá e até resolve o teu problema. Agora, quando você está no sufoco e começa a botar garotos, a tendência é eles sucumbirem, né, à pressão e não desenvolver o melhor da sua qualidade técnica e muitas vezes até você não consegue fazer uma boa venda. Então o momento do time, ele favorece tudo isso. Então essa aproximação, segundo o Fabinho, uma promessa, será maior em 2025, até porque o calendário estará mais apertado. O clube se reapresenta dia 7, já estreia no Paulista dia 15 e a ideia é que daqui a pouco, em alguns jogos, você consiga utilizar jogadores vindos da Copinha ali. A Copinha vai estar concomitante ali, né? A Copinha começa no início de janeiro, vai até o dia 25. Então, jogadores daqui a pouco o Corinthians é eliminado ou chega até a final, pega aqui, não, esse se destacou, puxa aqui tudo mais. Esse trabalho será feito para que esses jogadores da base sejam mais aproveitados no time de cima e vão ter que buscar protagonismo, né? Porque na verdade assim, né? O time que está sendo montado está muito bom, muito cascudo e para entrar tem que ser um talento como o do Breno Bidon. Vamos aguardar. Agora sobre isso,
sobre esse início do Paulista, que pode ser até com jogadores do Sub-20 e tal, ou um elenco mais reserva e tal. Por quê? Porque o Corinthians já tem uma pré-Libertadores para disputar. A gente fala pré-Libertadores, mas são as fases iniciais da Libertadores antes da fase de grupos. A questão é, na semana que vem, dia 19 de dezembro, acontece o sorteio da pré. E aí o Corinthians saberá o seu adversário e provavelmente as suas datas que também serão definidas. A Libertadores ela começa no dia 5 de fevereiro, só que os brasileiros entram na fase 2, entre os dias 19 e 26. Jogo de ida 19 na semana ali, né? Data base, né? Aí tem que ver se vai ser 19 mesmo, mas é 19 de fevereiro e 26 de fevereiro, ou seja, o Paulista começou dia 15. Em fevereiro, meados de fevereiro, o Corinthians já tem uma decisão. E aí vai ter outra decisão nos dias 5 e 12 de março, para poder entrar na fase de grupos, que aí só começa em abril. Então, assim, se o Corinthians tivesse entrado na fase de grupos, só abril. Como não? Ele tem duas decisões. Uma em fevereiro, outra em março. E aí, precisa de elenco, precisa de reforço, precisa entender que vai ter muito a disputar daqui para frente. E como precisa de elenco, teve uma especulação nos últimos dias aí sobre o nome de Igor Coronado e um assédio do São Paulo. São Paulo tá atrás de meias, pode até perder o Luciano, que nem meia né, mas era o camisa 10 e tal, era o cara que fazia essa função. Igor Coronado teve poucas oportunidades, né? E muita gente fala na adaptação, né? O cara veio de um outro mercado, demora um pouco. Agora, os relatos que tive é de que, assim, ele quer ficar, ele ainda quer dar certo com essa camisa e que tem muita qualidade técnica. É que, cara, o Rodrigo Garro, quando a gente fala, né, que joga um ou joga outro, em alguns momentos o Ramon testou os dois juntos e nunca deu certo. Especialmente quando o Ramon testou nos jogos decisivos, né? Você perde muito poder de marcação, né? Então você tem que priorizar aquilo que é o melhor deles. E numa temporada que promete ser muito competitiva, de muitos jogos, cara, você precisa ter uma reposição ao Garro. Porque se o Coronado sai hoje, a gente vai estar falando aqui, cara, eu tenho certeza que eu vou fazer vídeos aqui na sequência dizendo assim, poxa, o Corinthians precisa buscar um reserva pro Garro, porque quando o Garro não jogar, o Corinthians depende do Garro, mas se o Garro não estiver em campo, e aí? Quem é que vai fazer aquela função? E aí você tem um cara do nível do Coronado em campo. Ah, ele custa muito e tal para ser reserva, mas ele é o cara que pode entrar no jogo e resolver o jogo. E decidir o jogo. Na reta final, ele foi menos decisivo do que chegou a ser em determinado momento, né? Na Sul-Americana contra o Fortaleza, por exemplo, ele decidiu os dois jogos. Agora, nessa reta final, eu acho que ele perdeu um pouco da motivação. Ele quer uma pré-temporada, ele quer uma temporada inteira, cheia, já adaptado para poder ser mais efetivo. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que se isso acontecer, ele vai ajudar demais. Porque os relatos que eu tenho, bom, o Hugo Souza, né, não preciso esconder de ninguém, né? O Hugo deu entrevista pra gente lá essa semana, já relatei aqui para vocês. Perguntei especificamente sobre o Coronado, ele falou: "O quê?" Aquele jeito, né, carioca do Hugo. "O quê? Jogar bem jogo eu. Esse cara é gênio, ele tem muita qualidade, ele é um absurdo o que ele consegue jogar." Então, assim, relato de um cara que está lá dentro do vestiário, que acompanha os treinamentos e que percebe que é um cara diferente, diferenciado. Mas, claro, dependia de um time encaixado, só que ele encaixou sem ele. E aí é mais difícil até. Como é que ele entra nesse time? Como é que ele consegue ter uma interferência direta num time em que você tem Rodrigo Garro, o camisa 10 do time e que foi o cara, o meia do futebol brasileiro. Então, assim, não tem como. Ele tinha que esperar a chance dele. E vai acontecer. Em algum momento, daqui a pouco, acabei de falar, tem uma pré-Libertadores em fevereiro, vai ter jogos do Paulista que ele vai precisar jogar. E aí a gente vai começar a ver um cara fisicamente mais bem preparado, mais adaptado, vindo de outro cenário, querendo resolver com a camisa do Corinthians. Então, deixem o Coronado quieto, vocês não vão se arrepender. É importante ter banco, ter esse cara no elenco. Ah, mas ele custa caro, não interessa. Caro é o cara que não resolve. Você não faz mais um time com 11 jogadores. Aliás, nunca se fez. Hoje, com 5 trocas, com o calendário do jeito que a gente está, esqueçam. Esse time que terminou o campeonato encaixado, fisicamente bem, tecnicamente bem, lindo. Mas, infelizmente, esse time não joga 90 minutos todos os jogos. Não tem como. Então você precisa rodar. E para não perder tanta qualidade, você precisa investir também no teu banco. Teu banco também tem que ter caras em nível de titularidade, com valor de titulares, com caras que ganhem no mesmo nível dos titulares. Não tem como fazer diferente. Então, assim,
Se eu fosse dar um voto, deixa o Coronado quieto e no que depender dele, até onde eu sei, ele quer permanecer. Não vai para o São Paulo, ele vai ficar no Corinthians, até porque vai ser muito difícil achar alguém que vai pagar o que ele ganha. Então ele está bem valorizado no Corinthians e ele quer dar certo no Timão. Então deixa ele ali, é o melhor a fazer. Vocês não concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!